Então, boa noite a todos. Hoje eu vou responder a questão da dona Geni, aluna da Educação Mediúnica segundo ano, e a pergunta que ela nos faz, eu vou ler. Se a doutrina nos ensina que não regredimos, por que um espírito que já viveu na Terra, que já adquiriu certo aprendizado, de repente vira um ovoide? Alguns pontos devem ser esclarecidos antes. Então, ela está perguntando que se a doutrina espírita que nós não regredimos, realmente nós não regredimos. Todo o conhecimento adquirido em uma existência, nós guardamos na nossa consciência, mas nós sabemos que em algumas existências elas ficam adormecidas, né? Então, a gente acaba não trabalhando com aqueles aprendizados já adquiridos. Então, nós sabemos que nós não regredimos. Muitas vezes nós ficamos estagnados e em outra existência a gente acaba avançando um pouco mais. Mas, continuando na pergunta da dona Geni, ela pega e fala que se a doutrina então explica que nós não regredimos, por que um espírito que já viveu na Terra e que já adquiriu certo aprendizado, isso quer dizer então que ele não adquiriu todo o aprendizado, ele já adquiriu certo aprendizado e de repente ele vira um ovoide. Então ela quer saber como é que fica essa questão. Então, primeiro que não é de repente, né? Não é de uma hora para outra que ele vira ovoide. E para que a gente possa compreender, para começar a responder essa dúvida, a gente vai precisar pedir o conselho do dicionário, né? Então tem um livro que chama Espiritismo de A a Z, esse daqui, onde nós encontramos o que seria a palavra ovoide. Então ele diz o seguinte, numa parte, né, porque o conceito de ovoide ele é um pouco longo, mas ele diz que o sentindo-se em um clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, portanto desencarnado, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se ou afundando-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante. Então, o que a gente percebe? Que é um irmão que ele fica preso numa única ideia. Quando você fala na tua pergunta que ele já adquiriu um certo aprendizado, e eu até falei que sim, ele adquiriu um certo aprendizado, mas não aprendeu todo o aprendizado, e quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente percebe que tem algumas coisas que são de difícil aceitação por nós. Então tem coisa que a gente entende e aceita, mas tem outras coisas que são um pouco difíceis para que a gente compreenda e aceite. A gente se revolta, a gente quer, a gente teima, né? A gente quer a qualquer custo aquilo, mesmo sabendo que aquilo muitas vezes pode não fazer bem para a gente. Então a gente entra num processo de você querer martelar na mesma tecla, né? E o que o conceito de ovoide nos traz é que são esses irmãos que eles acabam ficando fixos num pensamento só. E aí ele pega e fala que com isso ele acaba modificando as suas células espirituais. E ao longo do tempo, portanto, não é de repente que ele vira ovoide, é muito tempo parado num pensamento fixo. E aí, outro conceito desse livro que também foi tirado, os dois foram tirados de um livro só, que é a Evolução em Dois Mundos, tá? Eu também tenho o livro, é esse daqui, Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, mas quem trouxe a psicografia foi Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, lá no capítulo, na primeira parte do livro, capítulo 15, nós encontramos esses dois conceitos que esse dicionário de A a Z traz sobre a palavra ovoide. Ele diz que
é uma influência que você, encarnado por sintonia de ideias, com esse irmão que desencarnou e que vive preso num pensamento só, pela sintonia de ideias, esses ovoides muitas vezes se aproximam de nós e num pensamento, né, esse pensamento repetitivo, eles falam pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro. Aí já está falando do irmão encarnado. Então percebe que é uma ideia fixa que tanto nós encarnados quanto os irmãos desencarnados têm ideias fixas que a gente para o nosso processo evolutivo, o nosso progresso evolutivo, por conta de uma ideia, de um desejo, da gente ficar alimentando coisas. A gente, portanto, me faz lembrar Lázaro, né, que estava num estado de catalepsia, de letargia, de uma ideia talvez fixa, né, ele esqueceu de ampliar o horizonte, de enxergar quem ele era como ser humano e acabou ficando preso, né, em um pensamento, e é isso que a parte do ovoide traz pra gente. E aí isso você acaba modificando o sistema, o teu próprio corpo, tanto físico quanto espiritual, porque tudo que a gente projeta de fora para dentro e de dentro para fora, você está transformando você está transformando o seu corpo. Então, o ovoide é isso, ele acaba perdendo a sua forma física justamente por causa dos seus pensamentos. Na Seara, a gente ouve bastante falar o quanto é importante o pensamento, que é a primeira matéria que a gente é capaz de produzir. E a gente, então, está alimentando todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Jesus já tinha falado, né, que nós somos luzes e nós somos deuses. Nós nascemos simples e ignorantes e estamos buscando a nossa evolução ao longo do tempo. É importante, então, e eu vou trazer só uma passagem do livro Libertação, porque aqui no capítulo 6 e no capítulo 7, nós também encontramos, e aqui é interessante porque ele traz histórias. Então você vai encontrar duas histórias interessantes em que ele vai encaixar a situação do ovoide. Quem quiser ler então, o livro Libertação, capítulo 6 e capítulo 7 como leitura, sobre essa questão do ovoide. E ele pega e fala aqui como a gente faz para sair dessa situação, tanto nós, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, porque é uma situação em que nós nos colocamos, mas que não vamos ficar nela perpetuamente, só vai depender de nós, né, essa mudança. Então ele pega e fala aqui, mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. É uma dica que o irmão aqui nesse livro traz de como a gente foge de como a gente sai dessa situação, né, de um pensamento fixo, de uma ideia fixa, seja de revolta, seja de ódio, seja de raiva, qual for. Mas uma forma da gente mudar essa sintonia e não correr o risco de atrair ovoides ao nosso lado e não sermos também, né, ovoides, não nos colocarmos nessa situação, é mantermos num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço de disposição para o bem e de firmeza superior, com esse esforço nobre e contínuo, então da mesma forma que também é contínuo o pensamento do ovoide, também passa a ser um pensamento firme e contínuo e nobre e elevado para você também que quer sair daquela situação em que se estagnou. E ele pega e fala, com esse esforço então nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, que é nos aproximarmos do nosso Criador, que é de onde nós viemos. Então, procurando responder a pergunta da Dona Geni, espero ter respondido, espero ter acrescido ao entendimento que ela tem também dessa pergunta. Eu trouxe aí a nossa contribuição, trouxe os livros Evolução em Dois Mundos,
o livro Libertação, o dicionário de A a Z, né, que foi tirada do Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15 da primeira parte do livro. Então, aos que quiserem estudar e buscar conhecimento, busquem em algum desses livros e em outras doutrinas que a gente encontra sobre esse texto. Só para falar mais um pouco, tem um outro livro que também fala sobre o ovoide. Só vou pegar aqui para a gente ver, eu vou falar todos então os que têm essa questão, né? Então, Evolução em Dois Mundos, e também tem no livro Libertação. Então, são os dois livros que trazem. Eu achei que fosse outro, por isso que eu fui lá olhar. Então, mas são esses dois livros que nós encontramos questões sobre o ovoide, Libertação e Evolução em Dois Mundos. Muita paz a todos, uma boa noite. Dona Geni, obrigado pela tua participação, obrigado também por ter me dado a oportunidade de responder, e é isso. Eu sou muito grata e muito obrigada. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar com vocês. Hoje nós fomos convidados a responder uma questão proposta pela nossa amiga Elaine. A dúvida dela é sobre uma palavra chamada transubstanciação. Ela quer entender o que é transubstanciação e se isso cabe no espiritismo, né? Então, nós fizemos uma pesquisa e percebemos que a palavra transubstanciação ela está ligada à doutrina católica. Então, se refere ao momento da consagração, em que a hóstia se torna o corpo de Jesus e o vinho se torna o sangue de Jesus. Então, é essa alegoria que eles chamam de transubstanciação. Ela foi inserida na doutrina católica por Santo Tomás de Aquino. No Conselho de Treton, eles tentam, de Treto, né? De 1545 a 1563, eles tentaram trocar essa palavra, né? Transubstanciação por consubstanciação. Porém, não foi aceito, porque é um dogma, né? Um dos dogmas da doutrina católica é o corpo e o sangue de Jesus. Então, não foi aceito. Hoje em dia, nós percebemos que a transubstanciação ela se refere muito mais a um aspecto espiritual. Então, não a transformação do vinho em sangue e da hóstia em corpo, mas se refere muito mais à presença espiritual do Mestre no momento da consagração. Vale lembrar que nós espíritas não criticamos nenhuma doutrina, pelo contrário, nós acreditamos que todas elas são muito pertinentes ao momento e ao adiantamento de cada pessoa. E todas elas são como galhos de uma árvore frondosa que conduzem ao nosso Pai, que no caso seria a árvore maior. E é exatamente pensando nisso que nós temos a liberdade para dizer que no Espiritismo não existe a palavra transubstanciação. Então, se vocês forem pesquisar, procurar na codificação ou em obras complementares, vocês não vão encontrar a palavra transubstanciação. Nós encontramos a palavra transubstanciação em um único momento, que é na Revista Espírita de 1864. Em um ditado espontâneo de um espírito que eles denominam AC, é uma senhorita, uma médium, é um ditado espontâneo e ela vai falar sobre a teoria dos fluidos. Aí entra no espiritismo, certo? E a gente pode pegar o dicionário para ajudar a gente também, não é? Quando a gente pega o dicionário, nós vemos que a palavra transubstanciação ela tem dois significados. O primeiro significado fala que a transubstanciação é uma transformação de uma substância em outra, né? E já o segundo significado diz respeito ao corpo e ao sangue de Jesus. Então, se nós pegarmos o primeiro significado, que vai dizer dessa transformação de uma substância em outra, nós vemos isso muito na casa espírita. Quando nós passamos no passe, o fluido vital do médium é misturado ali
com o fluido espiritual, nós temos um fluido misto. Esse fluido vital, ele se transformou em outro tipo de fluido, que vai fazer aquela aplicação na pessoa que está ali recebendo. Nós temos também a área médica. No momento da área médica, até mesmo na fluidoterapia, nós vemos a transformação de fluidos, não é verdade? O nosso perispírito, não é? Nós sabemos que o nosso perispírito, ele não é matéria, né? A matéria que nós conhecemos, uma matéria sólida, é uma matéria diferenciada, sutil, e essa matéria perispírito, ela é transformada dos fluidos do lugar onde a pessoa está. Então, se eu for reencarnar no planeta Terra, o meu perispírito é composto de matérias, de fluidos do próprio planeta em que eu vou reencarnar. Então, é uma outra transformação de matéria. Um exemplo que nós podemos assim dar, que vai ficar bem claro para vocês nessa transformação de uma substância em outra, é a água. Então, a água, ela não se transforma em uma outra substância, ela vai continuar sendo água. A diferença é que essa água está magnetizada, não é verdade? Então, eu vou lá, passo no médico, tenho um probleminha, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele emocional, psicológico. Então, eu passo no médico para tratar daquele probleminha que eu estou sofrendo. E na minha garrafinha é depositado um remédio. E durante o meu tratamento, o meu pensamento alimenta essa questão da cura. Então, quando eu vou beber a minha água, eu não penso mais que ela é uma simples água. Eu já estou pensando que a minha água se transformou em um remédio. Muitas pessoas relatam que a água tem um gosto amargo, tem um gosto mais adocificado, mais docinho. As pessoas falam que a água, às vezes, ela fica mais gaseificada, não é? Tudo isso é porque aquela água, ela se modificou. Ela não se transforma em outra água, ela não deixa de ser água, ela vai continuar sendo água, mas ela tem uma outra característica na nossa mente, não é? Então, para nós espíritas, essa transubstanciação, ela corresponde apenas a isso, a transformação de uma substância em outra de maneira espiritual e não a própria matéria se transformando em uma outra coisa, tá bom? Eu espero que tenha auxiliado a tirar a dúvida da Elaine, mas se não tiver sido possível, retome a dúvida novamente, envie novamente um e-mail perguntando. Eu espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje no Mediúnico 2, tá bom? Um beijo para todos vocês e em breve nos veremos, tá bom?